É isso aí. A esmagadora maioria dos pais fode com o futuro dos filhos. Isso é indiscutível. Não tem como combater esse argumento. Você vai entender daqui a pouco. E por que eu digo isso? Porque a esmagadora maioria das pessoas nessa sociedade que a gente vive só objetivam ter filhos, objetivam ter uma criança, ter uma família, constituir uma família com basicamente um intuito: satisfação do próprio ego. É isso mesmo, não adianta ficar bravinho comigo, não adianta ficar putinho. Não gostou? Pau no seu cu, essa é a verdade. A maioria das pessoas, dos casais, das mulheres, dos pais, dos homens, só objetivam ter filho para querer brincar de casinha, para dizer que tem uma criança. Por quê? Porque o parente tem, porque os pais querem que você tenha, porque você não quer se sentir excluído na sociedade por não ter uma família, por não ter constituído uma família, por não ter completado o ciclo pré-determinado e estabelecido pelo sistema. Quer nascer, estudar igual um retardado, crescer, arrumar um emprego, arrumar uma cremosinha, casar, ter filho e morrer. Então, quando você vai seguindo essa sistemática e você chega no momento de constituir a família, você começa a demorar, a sociedade cobra, o sistema cobra, a família cobra, os amigos cobram, os parentes cobram. E você acaba tendo por ego. Então não seja mais um pau no cu, uma pau no cu que quer ter filho por ego, para satisfação do ego. Você vai prejudicar demais essa criança. Só tenha filho se você tiver condições, plenas condições psicológicas. Se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem boa sacada da vida, que consegue enxergar a vida como ela é, que vai poder dar conselhos sábios para o seu filho, que você vai ter uma condição financeira excepcional. Porque para ter uma condição financeira básica, normal, comum, mediana, não coloque uma pessoa, uma alma, para sofrer nesse mundo. Não é porque você diz que começou a trabalhar com 11, com 12, com 13, com 14, que o seu filho tem que fazer isso, que o seu filho vai ter que trabalhar. Pau no seu cu se você começou a trabalhar com 12 anos de idade. Por quê? Começou a trabalhar com 12 anos de idade porque o seu pai e sua mãe foram dois filhos da puta que quiseram ter filho por ego. Não tinham condições físicas, não tinham condições psicológicas e tampouco financeiras para sustentar um filho e tiveram que deixar o filho trabalhar com 12 anos. Olha a confirmação do que eu acabei de argumentar com você. Porque se tivesse condições financeiras, você não ia estar trabalhando com 12 anos de idade. Então sempre que alguém vem falar comigo, porque meu pai, porque eu comecei a trabalhar com 10, 11 anos, ele começou a trabalhar porque o seu pai e a sua mãe eram dois filhos da puta e quiseram ter filho por ego. Porque se eles tivessem raciocinado, pensado e concatenado as ideias, eles jamais teriam filho. Filho não é brincadeira. Filho não é para brincar de casinha, não é bebezinho. Não é bonequinha, não. Então, perdi. Vai ter filho? Tenha o preparo correto. Caso contrário, não tenha. O que eu acompanho? Hoje em dia, as grandes pessoas que eu acompanhei, que conviveram ao meu lado, só não se deram bem na vida, não foram mais longe, por quê? Por culpa dos pais. Mas você está culpado, você tem que assumir a responsabilidade, o que você faz é culpa sua, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Negativo, meu amigo, negativo. Analise comigo. A responsabilidade é intrínseca dos pais. Não adianta falar que é do filho, não. Se o filho fez tudo que estava ao seu alcance, tudo que lhe era possível para alcançar determinado objetivo e não conseguiu por falta de aconselhamento dos pais, por falta de apoio dos pais, por falta de auxílio dos pais, a pica é dos pais. Não tivessem o filho, então, se você não tem condição para isso. Há um exemplo. Há pontos na vida que eu separo em
decisões comuns e decisões importantes na vida. As decisões comuns são a maioria das decisões que a gente toma no dia a dia. Qualquer decisão. Isso aí não vai afetar tanto o seu futuro, a sua trilha, a sua caminhada. Por outro lado, há raríssimos momentos na vida de uma pessoa em que há uma bifurcação. Há momentos em que ele deve tomar decisões importantíssimas. Decisões estas que vão mudar drasticamente o futuro dessa pessoa. E para estas decisões, que muitas vezes são poucas na vida, durante 60, 70, 80 anos de uma pessoa, ela tem o quê? Uns 3, 4, 5 pontos de decisões importantíssimas que ele tem que tomar para ver qual vai ser o rumo da vida. Só que, muitas vezes, essas decisões importantíssimas, principalmente a primeira decisão importantíssima da vida de uma pessoa, ela é tomada antes dos 18. Só que ela não tem raciocínio correto para decidir. Ela não tem o conhecimento do mundo necessário para decidir. Ela não tem o know-how da vida para tomar uma decisão correta. Ela não sabe, ela não viveu direito. Ela vai tomar, muitas das vezes, uma decisão equivocada. Eu vou citar um exemplo, a minha vida. Eu tenho 33 anos agora, sou formado em Direito, e o que aconteceu? Meus pais não me deram praticamente orientação nenhuma, principalmente nessas decisões importantíssimas. Eu joguei a moedinha para cima e decidi sozinho. Com 14 anos, vamos ver, com 14, 15 anos, eu já comecei a prestar concursinho, entre aspas. Por quê? Porque eu passei em 2 cursos técnicos de escolas públicas estaduais e você deveria prestar o vestibulinho. Por que o vestibulinho? Porque se tratava de uma quantidade de candidatos por vaga maior. Havia mais candidato do que vaga. Então você prestava o vestibulinho das escolas técnicas e passava. Eu passei em 2 com 15 anos. Continuei, sempre fui estudioso, briguento pra caralho, como eu já falei no outro podcast, mas sempre fui estudioso. Estudei, fiz junto o curso técnico, junto com o ensino médio, sempre tirando excelentes notas na escola, sempre escola pública, minha família é pobre. Escola pública, batalhando, correndo, estudando pra caralho, tirando nota boa no ensino médio, no ensino técnico, fazendo dupla jornada de estudo, manhã e tarde, saía à noite só da escola. Cheguei com 17 anos, me inscrevi, o quê? Em 3 faculdades para fazer o vestibular. Lembrando que eu ainda continuava estudando para concurso público junto. Me inscrevi em 3 faculdades. Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia Mecatrônica e Faculdade de Medicina. Era o dinheiro que eu tinha para poder pagar. Eu consegui pagar essas 3 inscrições. Continuei estudando para tudo. Para o curso superior que eu faria, continuei estudando para cargo público, que eu estava estudando desde os 16, 17, eu já estava estudando de leve. Não estudando igual concurseiro, né, o trouxa. Estudando de leve as matérias básicas de cargo público para ensino médio. Português, matemática. Tive alguma orientação? Faz aí a faculdade. Qual faculdade? Vamos ver. Puta que eu gosto de exatas, gosto de direito, gosto de medicina também. E aí? Faz as 3 aí. A orientação. Se você não sabe da orientação, se você não tem condições de ter orientação, se você é uma pessoa desprovida de senso de vida, não tenha filho, cara. Você vai fuder com a vida dele. E a culpa vai ser sua, não vai ser dele.
o cronograma de prestação de provas, de prestação de vestibular, foi a faculdade de Direito primeiro, depois a faculdade de Engenharia Mecatrônica segundo, e por último seria a faculdade de Medicina. Fiz o vestibular da faculdade de Direito, fiz o vestibular da faculdade de Engenharia, e a de Medicina era acho que 20 dias, 30 dias depois. Só que o resultado das outras duas faculdades já havia saído. E o que aconteceu? Feliz da vida, o trouxão, né? 17 anos, retardado, mongoloide, sem conhecimento algum de vida. Falou, lá, passei. Ah lá, vou fazer direito. Ah lá, passei nas duas, vou fazer. Feliz da vida igual um retardado. Os pais sem saber dar orientação alguma, simplesmente brincando de casinha com um ser que colocaram no mundo. Falaram, faz aí. Eu falei, então nem vou mais prestar medicina, né? Pra que prestar medicina se eu já passei em direito? Ah, não presta não. Olha a mentalidade. Olha que merda, cara. Olha o que passa na cabeça de uma pessoa para dar um conselho desse num ponto crucial da vida de uma pessoa, numa das bifurcações de decisão importantíssima que vai determinar como será o resto da vida de uma pessoa. Exatamente, foi essa orientação que eu recebi. Faz aí. Aí eu fiz direito, me matriculei e tudo, deixei de prestar o vestibular de medicina e depois eu tive bastante contato com a dentista, a doutora Ana Maria, que cuidava do aparelho que eu tinha. Ela vivia falando, Felipe, por que você não faz medicina? Você é inteligente, você sempre se dá bem nas provas, você é estudioso. Eu falei, doutora, não sei, né? Não sei, meus pais não falaram nada, não sei o quê. Ia tocando, aí depois quando ela soube dessa decisão, ela falou, nossa Felipe, que absurdo seus pais falar, né, não darem uma orientação para você ter feito, por que você não foi pelo menos fazer? Por que você não foi pelo menos fazer? Ela ficou muito puta com isso, doutora Maria, dentista. Muito puta. Aí hoje que eu entendo, se eu fosse filho da dentista, muito provavelmente hoje eu seria um médico. Ou se eu fosse filho de alguém que tivesse um mínimo de orientação para ter forçado. Nem seria forçar, porque eu fazia o que, 17 anos mongoloide, eu fazia o que me era orientado. Minha única função era sentar o cu na cadeira e estudar igual um mongoloide. Eu teria feito medicina e seria um médico hoje. Mas infelizmente só deu para chegar onde eu cheguei. Por falta nítida, cristalina, falta de orientação paternal e maternal. Mas a culpa é sua. Negativo, meu amigo, negativo. Eu estava lá para fazer o que me fosse orientado a ser feito. Eu não era nenhum rebelde, nenhum revoltado e nenhum trouxa com essa molecada de hoje em dia. Falasse, você já passou no vestibulinho, você está fazendo técnico, tudo, você continua aí, filho, que é o seguinte, você vai fazer medicina, vai passar numa federal aí, numa estadual, não vai pagar mensalidade, nós vamos fazer um esforço aí para pagar a alimentação e o lugar que você vai ficar e nós vamos segurar as pontas aí, e vamos correr, direito, fazer outro, não, você vai fazer medicina, você tá inteligente, só tira nota boa, você vai focar nisso daí, filho, e já era. Por que não deu uma porra de uma orientação dessa? Que caralho. Aí você vê que eu vejo que a grande maioria, a esmagadora maioria dos pais fazem isso. Põe o filho no mundo e larga aí, foda-se. Aí depois a pessoa vai tomando um monte de decisão trouxa, uma atrás da outra, aí depois querem falar, não, você tem que assumir a sua responsabilidade. Responsabilidade é o quê, parceiro? Vai tomar no seu cu. Responsabilidade é se a pessoa, se o filho se recusasse a fazer o que os pais determinam. Agora, se o filho está subserviente à decisão com fulcro galgar um objetivo maior e tá correndo junto com os pais e os pais não sabem orientar, que culpa que ele tem? Não tem culpa nenhuma, a culpa é dos pais, a culpa é integral dos pais. A mesma coisa, pega o Ronaldinho e bota ele pra ficar fazendo equação na sala de aula. O Ronaldinho, com a habilidade de futebol que ele tem, e bota ele pra ficar jogando, para ficar fazendo equação na sala de aula. Imagina os pais dele, que legal. Com toda a habilidade e técnica que ele tem no campo, os pais vão tirar ele do campo, vão colocar ele numa sala de aula e mandar ele focar a vida dele em fazer equação.
o cara não vai longe, não vai chegar onde ele era para chegar. Ele vai ter o seu potencial reduzido, o seu potencial restringido, o seu potencial aprisionado. Pega o Michael Phelps e manda, ao invés dele ficar nadando os 100 metros rasos, os 50 metros rasos para bater recordes olímpicos, manda ele ficar elaborando planta de prédio no AutoCAD como engenheiro. O cara não vai dar em nada. A habilidade, ele nasceu para fazer aquilo. A habilidade dele é aquilo. É nadar, é pular na piscina e ser um peixe. Aí se os pais pegam e tiram o cara dali, não dá orientação pro cara, tá vendo que o filho sabe nadar, tá vendo que o filho sabe jogar bola, e tira o cara daquilo, tava vendo que o filho sabe estudar, sabe absorver bem a matéria para prestar um concurso, para prestar um vestibular, para se dar bem. Aí tira daquilo. Mas que mentalidade lixo. A mesma coisa você pegar uma semente e jogar num solo fértil e jogar num solo seco. A mesma semente vai brotar no solo fértil e não vai brotar no solo seco. É simples o raciocínio. E a culpa não é da semente, a culpa é de quem jogou a semente lá. A culpa não é do Michael Phelps que foi colocado para fazer planta de prédio no AutoCAD. A culpa é dos pais que orientaram errado. A culpa não é do Ronaldinho que teve que fazer equação na sala de aula. A culpa é dos pais que colocaram ele para fazer equação na sala de aula porque sabiam do potencial dele, sabiam do que ele era capaz e tinham noção do que ele fazia com maestria. Logo, a culpa é integral e indiscutivelmente dos seus pais. Se tivessem feito isso. E é isso que acontece. A esmagadora maioria dos pais não sabem dar essa orientação. Não sabem fazer o filho seguir os seus dons, o para que ele veio para esse mundo. Não sabem, não conseguem entender quais são as habilidades, quais são as capacidades, quais são as potências, a potencialidade do filho e focar naquilo. Aí deixa o filho ficar tomando decisão sozinho no momento que ele não tem conhecimento, que ele não tem vivência alguma, que ele não tem experiência de vida, ele toma uma decisão errada. Eu considero que eu tomei uma decisão errada, tendo escolhido direito. Poderia ter ido muito longe, tiveram outras bifurcações na minha vida, mas essa primeira bifurcação com certeza decidiu muito. Decidiu muito, 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 muito na minha vida. Com direito eu fui até onde que deu para ir. Foi até onde deu para ir. Prestei alguns concursos, depois continuei estudando para concurso, passei concurso, ganhei dinheiro, passei em outro concurso, porque aí eu fui concurseiro, né? Porque aí direito é uma área falida. Outro dia eu falo da Matrix do Direito, da Faculdade de Direito. O direito é só para concurso, ou se você tiver já for herdar algum escritório de advocacia, porque se você for montar um escritório, você vai estar fudido. Aí eu fui prestando concurso, fui pulando de galho em galho, mas essa bifurcação aí, essa primeira bifurcação importantíssima na minha vida, eu decidi errado de não ter ido fazer o vestibular de medicina. Não foi por falta, aliás, foi por falta de orientação, com certeza. E depois ouvindo o que a dentista me falou, as comidas de rabo que ela me deu. E hoje que eu parei para pensar, acho que semana passada, eu falei, puta que pariu, eu tava pensando nas bifurcações das decisões importantíssimas da minha vida e que ensejaram eu chego até onde eu cheguei. E aí eu fui retrocedendo e cheguei nessa. Que eu acredito ser a primeira bifurcação que eu já fiz a cagada de escolher errado. Fiz a cagada graças aos meus pais. E a culpa é integral deles. Integral. Que eu estava ali. Moleque de 17 anos, inteligente, um dos melhores da sala de aula, um dos melhores do curso técnico, que só estudava. Era só você pensar e falar, ó filho, você vai ficar dentro do quarto estudando o dia inteiro
e vai fazer medicina. Acabou. Eu tinha zerado a vida. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E se você for para ser um pai, uma mãe, filho da puta, desse que não sabe orientar o filho, que não sabe mostrar como é o mundo, que não tem vivência de mundo, que não tem experiência, que não tem conhecimento, que não vai saber orientar, que não vai saber encaminhar o filho no mundo, não tenha. Não faça esse desserviço para a existência. Não seja um juiz imparcial que vai condenar uma alma a se fuder igual você se fudeu. Não seja medíocre, não seja ridículo de querer ter um filho simplesmente pelo seu ego.